de Deus para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida, no nome de Jesus, né? Vou estar iniciando com uma oração para o Senhor estar abençoando a minha vida e a sua vida também, para que você esteja com o coração purificado, o terreno limpo, para receber a palavra de Deus. Estenda suas mãos, por favor, por gentileza, em direção ao altar do Senhor, em direção à minha vida. Pai querido, Pai eterno, Deus santo, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Nós nos reunimos, Senhor, nesta casa, para glorificar o teu nome, Senhor. Para provar, Senhor, das tuas bondades, para provar, Senhor, do teu poder, do derramar do teu Santo Espírito nessa noite, Pai. Através da vida dos irmãos, Senhor, através do teu Espírito, possa ser derramado na vida dos irmãos, na minha vida, Senhor. Que a tua unção, Senhor, possa inundar este lugar nessa noite, Pai. Fica conosco, Pai, porque é o nosso desejo. Nós te pedimos, fica conosco, nós te suplicamos, Senhor. Fala aos nossos corações, purifica o coração da tua igreja, purifica, Senhor, limpa os nossos corações, pois é o terreno, Pai, que seja um terreno fértil, para que possamos receber a tua palavra, Senhor, de bom grado, nessa noite. É o que nós te pedimos, e juntos já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Gostaria de trazer uma palavra, compartilhar uma palavra aqui com os irmãos, que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo do 1 em diante. Aleluia. O Senhor reina no meio de nós. O Senhor está em nosso meio. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Tende misericórdia do teu povo, do teu servo, da tua igreja, Senhor. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Diz aquele que tem na sua destra, ou na sua mão, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, ou que não pode tolerar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amados irmãos, esta carta foi uma revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João, que escreveu essa carta, né? Que escreveu as 7 cartas
endereçada às 7 igrejas da Ásia, né? E essa, do capítulo 2, a qual nós acabamos de fazer a leitura, ela foi direcionada à igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios. Então, amados, essa carta, ela vem, Jesus Cristo, com a sua revelação, ele vem falando, fala aqui isto diz aquele, no versículo 1, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores, né? Os 7 pastores, porque a carta, ela é endereçada ao anjo da igreja, né? Ao pastor da igreja. E o pastor, como o livro de Apocalipse, ele é um livro muito figurativo, né? Um livro bastante figurado, com sentido figurado. Ele usa a expressão estrelas, que são os 7 pastores das igrejas. E fala aqui, no mesmo versículo, no final do versículo, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que eram os 7 castiçais de ouro? As igrejas, né? Eram as 7 igrejas. Isso era representado as igrejas era representado aqui no texto pelos 7 castiçais, pelos castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro. Ou seja, as 7 igrejas, né, da Ásia. Então essas cartas foram endereçadas para cada uma. Foram essa que a gente acabou de ler, para Efésios. E o Senhor Jesus vai dizendo no versículo 2, que conhece toda a tua obra, que conhece tudo o que tu faz. Ele falando ao anjo da igreja, falando à igreja, né? Eu sei as tuas obras, no versículo 2, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, ou seja, que não podes tolerar os maus. Essa igreja era uma igreja que muito parecida como nos dias de hoje. Era uma igreja que o pastor tinha paciência. Jesus Cristo conhecia a obra dele. Deus conhece as nossas obras, né? Sendo Deus, ele conhece todas as nossas obras. E ele fala que sabe do trabalho que a igreja estava tendo, o pastor, o anjo da igreja estava tendo, e a tua paciência também. Ou seja, é bem parecido com o que a gente vive hoje. O pastor da igreja, ele sofre muito, né? Ele realmente é uma pessoa que tem muita paciência, é uma pessoa cheia de graça, pela misericórdia de Deus. É uma pessoa que está à frente ali para a batalha, né? Está pronto para a batalha, para defender o seu rebanho, para cuidar do seu rebanho. Então ele sofre isso. Isso aqui acontece nos dias de hoje, né? O pastor, ele tem que ser uma pessoa que tenha paciência. E o nosso pastor, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, é um pastor que Deus nos abençoou, né? Com um pastor maravilhoso. Eu só tenho que aprender mais e mais com o meu pastor. É uma bênção de Deus. Então ele diz que conhece as tuas obras, é um homem que tem paciência e que pode sofrer, e que não pode sofrer os maus, ou seja, não pode tolerar os maus. Aqui em Éfeso, né? Eles não toleravam os maus, né? Aqueles que se metiam na igreja para ser contra a igreja, para armar contra os cristãos, armar contendas, né? Eles não toleravam. E isso agradava a Deus. Isso tudo que eles estavam fazendo, a igreja estava caminhando, né? A igreja estava andando, estava caminhando para o foco. A igreja tinha palavra, tinha o pastor, era uma bênção, tinha um homem de paciência, era um homem que trabalhava muito, que nem fala aqui na palavra, no versículo 2, e não tolerava os maus, né? E no versículo 2 ainda, ele diz aqui: e puseste à prova os que
dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achaste mentirosos. Versículo 3 fala: e sofreste e tens paciência. Novamente, ó, aqui se referindo à igreja, né? E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha aí, a igreja estava trabalhando realmente. A igreja era uma bênção, estava sendo uma bênção. Deus estava revelando a João e dizendo as coisas que a igreja tinha de bom, né? A igreja estava no seu propósito. A igreja estava realmente fazendo a vontade de Deus. Como nos dias de hoje, estamos aqui caminhando, seguindo para o alvo, com um propósito que da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Então, o que é que ele diz mais aqui? No versículo 4. No versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, ponto final. Então, a igreja, ou seja, como eu havia falado, a igreja estava caminhando, a igreja estava orando, a igreja era uma bênção. A igreja estava agradando ao Senhor, a igreja estava fazendo a vontade do Senhor. Porém, no versículo 4 a gente vê que o Senhor ele revela aqui: tenho, porém, uma coisa contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu não sei os irmãos aqui, mas eu quando eu aceitei Jesus, foi um negócio sobrenatural, foi um negócio diferente. Apesar de que o crente, a vida do crente, ela é do começo à eternidade, tem que ser sobrenatural, né? Apesar de o crente não pode viver no natural, nós não podemos andar no natural. O crente, todo dia, ele tem que viver o sobrenatural de Deus, porque o Deus que nós servimos, ele é sobrenatural, ele não é natural, né? Ele é sobrenatural. Então a vida do crente, ela tem que ser uma vida sobrenatural, uma vida cheia, uma vida completa, uma vida plena, né? Então isso tem a ver com o que o Senhor está revelando aqui, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, como eu estava falando, logo quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que ele fala aqui, né? Volta às primeiras obras. Se eu fosse dar um tema para essa pregação de hoje, seria voltando às primeiras obras. Voltando a praticar as primeiras obras. Porque eu lembro que quando eu aceitei Jesus era maravilhoso. Não que hoje não seja. A minha vida hoje também é uma maravilha, é uma bênção de Deus. Mas o que Jesus revela aqui, porque só Jesus sabe. Todos nós pensamos que está tudo normal. A gente pensa que está fazendo tudo direitinho. A gente está orando, está jejuando, está vindo à igreja todo dia, não falta nenhum culto. Mas só Jesus sabe, né? Só Jesus sabe das nossas obras. Ele começa dizendo aqui, né, no versículo 2, que conhece, eu sei das tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, conhece tudo, né? Ele sabe da nossa vida, da nossa história. Então, ele fala aqui, ele revela, né? Mas tem uma coisa, porém, contra ti, é que deixaste o teu primeiro amor. Aí, se Jesus não falasse aqui, né, ia ficar o meu primeiro amor, como assim? Mas eu estou fazendo tudo como é para ser, tudo nos conformes. Mas aí Jesus Jesus é maravilhoso, né? Ele permite que a gente se arrependa. Permite, não importa
o que eu fiz ontem. Não importa, porque muitas vezes a gente chega com esse pensamento: ah, eu pratiquei isso ontem, eu falhei ontem, poxa vida, não sou digno de estar na presença do Senhor. Realmente nós não somos dignos, mas o Senhor, Ele nos torna dignos, né? O Senhor Jesus, na sua morte, naquela cruz, no Calvário, Ele quebrou isso, né? Ele comprou, pagou a preço de sangue pelo nosso pecado. Se eu errei ontem, eu tenho a chance de me consertar hoje. Se eu pequei ontem, se eu falhei ontem, eu tenho a chance. Ele sempre nos dá uma chance. Ele sempre nos dá uma chance. Olha aqui o que ele fala no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Olha aí, ó. E arrepende-te. Ou seja, qual é o segredo? Se arrepender. Se arrepender. Aí ele dá o segredo aqui, né? O ponto-chave aqui: volta a praticar as primeiras obras. O que é as primeiras obras para nós? Eu estava meditando nessa palavra e vendo as primeiras obras. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, com a tua igreja? Meu filho, volta às primeiras obras. Ele me chamou muita atenção, o Senhor falou fortemente comigo: pratica as primeiras obras. Eu lembro que, continuando, quando aceitei Jesus, eu deixava tudo por Jesus. Eu era apaixonado por Jesus. Eu era capaz de abandonar tudo por Jesus, de deixar tudo que eu tinha para fazer ali e orar, e louvar, algum movimento na igreja. Eu queria estar em tudinho. Então, ao longo do tempo, não sei o que acontece, mas a gente vai perdendo essa essência, né? Esse amor ao longo do tempo. E isso foi mudando. Mas hoje é noite de restauração, né? É noite de renovo, é noite de voltar às primeiras obras, é noite de tentar novamente, né? Porque o Senhor nos dá uma chance hoje. Ele fala: lembra-te de onde caíste, né? Volta a praticar as primeiras obras, aquilo que fazia antes. Eu lembro que nós, né, pastor? O senhor ia para Águas Belas, Caponga, né? Ia 5 horas, 4h30, 5 horas da manhã, ia orar, né? E eu, novo convertido também: rapaz, pastor, eu também quero ir. E eu me empolgava e ia. Às vezes, né, ainda novo convertido, ainda ia mais era correr do que para orar. O pastor ia para orar, né? E eu ficava: rapaz, um dia eu vou fazer isso. Eu lembro que era bom demais, era maravilhoso. Teve um dia lá que a gente foi orar lá, e a gente tomando banho no mar, e orando, e as ondas começou a subir alto e tudo, e aí foi que a gente sentiu a presença de Deus mesmo. Foi maravilhoso. Então eu estava me lembrando das primeiras obras. Às vezes eu chegava na igreja mais cedo e vinha voluntariamente limpar a igreja. Hoje já é um sacrifício, às vezes é até um pesar vir limpar a igreja, vir orar na igreja, acordar de manhãzinha cedo para orar. Então Deus estava falando fortemente comigo através dessa palavra: praticar as primeiras obras, né? Voltar à prática das primeiras obras. Eu lembro salmista Davi, no Salmo 51, vou conferir aqui, se você quiser abrir, fica à vontade. Salmo 51, o salmista, ele fala algo, acontece algo com ele, que ele cai na real, ele volta ao Senhor, se prostra e começa a pedir a alegria que ele tinha antes, a alegria que ele tinha perdido, ou seja, o amor, né? Porque quando a gente tem o amor, quando a gente está no primeiro amor, é maravilhoso. Eu lembro que eu me encontrei com uma jovem, ela disse que, uma conhecida minha, aí eu tive conversando com ela
Eu não sabia que ela era crente já fazia uns 5 anos, 6 anos. E eu era novo convertido, né? E ela vendo eu falando de Jesus numa agência bancária. E eu falando de Jesus assim para as pessoas que eu conhecia sentadas do meu lado assim, eu começava a falar do amor de Jesus. E ela lá observando, aí ela veio e falou comigo: ah, você é crente e tal? Sou, irmã. Tá com quanto tempo? Tá com uns 2 anos mais ou menos que eu sou crente. Na época falei para ela. Aí ela disse: eu já tive essa alegria aí, mas depois que o tempo passa, a gente, você ainda está vivendo o primeiro amor. Aí eu fiquei meio assim, meio triste, mas eu repreendi aquilo ali, né? Rapaz, que isso não aconteça comigo. Aí ela começou a falar que no tempo da caminhada, ao longo da caminhada, ia perdendo assim o amor, ia perdendo como se estivesse perdendo a alegria, né? Então, eu acho que isso acontece, né, irmãos? Isso acontece nas nossas vidas, né? Eu naquele momento, eu não acreditei naquilo ali. Eu não acreditei. Mas ao decorrer da caminhada, não que eu tenha perdido a alegria, mas é diferente quando a gente está vivendo ao primeiro amor, né? Por isso que Jesus fala aqui: pratica as primeiras obras. Quando eu começo a me lembrar do que eu fazia antes, no começo da minha caminhada, quando eu aceitei Jesus, eu começo a me emocionar e é impressionante. Eu começo a sentir a presença de Deus e começa a me dar uma alegria diferente, um ânimo diferente, quando eu começo a lembrar das coisas que eu fazia antes para Jesus. Porque realmente é como se fosse um casal de jovens que se conhece e paquera ali alguns dias, depois vai namorar. E aquilo ali é um amor medonho, né? É um amor enorme mesmo. Então, você faz tudo para estar junto daquela pessoa quando você está namorando, né? Se a casa for longe, você vai. Se não tiver transporte, você vai de pé, vai de bicicleta, né, esposa? E você faz de tudo para estar ali, né? É o primeiro amor, né? Mas o interessante é que não aconteça isso, mas às vezes acontece, né? Pelo desgaste dos problemas que vai acontecendo. Mas o interessante, o bom, é que sempre a gente pode voltar a praticar as primeiras obras, né? Voltar ao primeiro amor. Então o salmista aqui, ele diz aqui uma coisa aqui, ó. Salmo 51, no versículo, vou ler a partir do 10. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me em um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha aqui, ó, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação. Ou seja, era uma coisa que ele tinha perdido, né? Davi aqui, ele tinha cometido alguns erros, mas estava se derramando diante do Senhor, estava se prostrando e estava fazendo aquilo que Jesus revelou a João, o apóstolo João, em Apocalipse. Estava fazendo aquilo que Jesus diz: ó, tenho porém contra ti, é que perdeu o teu primeiro amor, deixaste o primeiro amor. Volta, arrepende-te e volta às primeiras obras. Ou seja, Davi tinha perdido o primeiro amor, né? Tinha deixado de praticar as primeiras obras, tinha perdido a alegria por conta da desobediência, não sei qual o motivo, mas ele tinha pecado, né? Ele tinha cometido alguns erros, mas ele estava se arrependendo. Jesus disse lá, ó, se arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Ele estava arrependido, implorando a Deus, ó, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, torna a dar-me, é porque ele já tinha tido antes, né? Torna a dar-me a alegria da salvação.
no versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha aí, e sustém-me com o espírito voluntário. Eu tinha acabado de falar da voluntariedade, de gostar, de ter prazer de vir para a igreja, de vir servir, prazer, né? Ele fala aqui, ó, sustém-me, ou seja, me sustenta, que o Senhor me dê sempre um espírito voluntário. Um espírito voluntário, porque quando nós temos um espírito voluntário, não precisa a gente fazer por obrigação. A pior coisa que tem é a gente fazer por obrigação, sem prazer, sem amor, sem graça, sem alegria, né? Não que nós estamos fazendo, eu não perdi assim a alegria de fazer, mas é diferente dos primeiros dias. Então o que Jesus quer nos ensinar nessa noite é que nós possa voltar às primeiras obras, nós possa voltar ao primeiro amor, aquela alegria quando a gente foi salvo, a alegria da salvação, é o que o salmista está dizendo, né? Torna a dar-me a alegria da salvação, porque o que ele diz mais aqui, ó, vou ler do versículo 12 de novo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. E não, versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha aí, eu lembro que eu falava de Jesus para todo mundo que eu vi o pastor pregar, para eu ter que falar de Jesus para alguém, e eu me sentia bem, aquilo ali me fazia bem, eu sentia uma alegria maravilhosa, o Espírito Santo de Deus me enchia tremendamente. Hoje é diferente, mas a gente continua na batalha, e em nome de Jesus nós vamos voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. Por isso que ele diz aqui, ó, versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Porque a gente tendo alegria, a gente tendo unção, a gente vai falar para o pecador, para o perdido, e ele vai se converter. A semente está sendo plantada, um dia Deus salva, né? Com alegria. Agora, se a gente não falar, a gente não tiver amor, não tiver prazer naquilo, de proclamar o evangelho, de proclamar o reino de Deus para as pessoas, a gente não vai fazer a vontade de Deus, não vai fazer o propósito de Deus com alegria, né? Às vezes a gente nem faz, a gente se deixa a ser levado pelas barreiras que surgem, porque quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, mesmo com alegria ou sem alegria, mas aparece luta. Mas você com alegria, com amor, você tem força, né? Deus te dá força para você pular as barreiras. Não se limitar às barreiras, aos obstáculos. Então quando você tem alegria é diferente. Então ele continua aqui no versículo 13: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque ti não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício, de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia. Então, com alegria, a gente é mais forte, né? Com amor, quando a gente é apaixonado por Jesus, quando a gente está praticando as primeiras obras, a gente não quer saber de nada, a gente não quer saber do obstáculo que se levanta, a gente não quer saber
do inferno que se levanta contra nossas vidas, a gente vai e não teme. E não teme porque a gente está firmado na rocha. Porque a gente está firmado na rocha, a gente está enraizado, né? A gente está enraizado quando a gente está com alegria, praticando as primeiras obras. Voltando lá para o texto de Apocalipse, a concluir. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Nós te adoramos, Deus. Tu és exaltado, Senhor, entre as nações. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 6, né? Eu vou ler a partir do versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus tremendo e maravilhoso é o Senhor. Ao que vencer, né? Quem tem ouvidos, ouça. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa palavra que ele promete está aqui no capítulo 22. No capítulo 22, a gente vê essa promessa escrita aqui, ó. Capítulo 22 de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua presença e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aleluia. As folhas das árvores são para a cura, a saúde das nações, né? Então o Senhor, Ele revela que a gente, ao que vencer, comerá do fruto da árvore da vida, comerá da árvore da vida. Se a árvore, as folhas da árvore servem de cura, né, para as nações, então a árvore, com certeza, né, eu creio, penso eu, que vai nos dar a eternidade, vai nos completar, né? É a plenitude de Deus. Mas ao que vencer, então essa palavra que o Senhor nos deu hoje, falou fortemente ao meu coração. Eu creio também que o da igreja, falou ao coração da igreja. Eu já frisei tanto, mas é bom a gente sempre estar frisando, que a gente não esquece mais. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. E pratica as primeiras obras. Essa igreja de Éfeso, ela, dizem alguns historiadores, eu estava lendo no livro, essa igreja parece que não existe mais lá nesse lugar. Não sei porque dizem que o lugar está em ruínas lá. Não sei se o pastor não voltou às primeiras obras, né? A igreja não voltou ao primeiro amor. Dizem que está em ruínas lá. O lugar não tem mais igreja. Segundo a história, segundo alguns teólogos, né? Eu estava lendo um livro e vi esse assunto. Estava me aprofundando, e ele relata que lá nesse lugar não tem mais igreja, não existe mais. E o lugar está em ruínas. E esse lugar era um centro
era um centro mundial, era um centro que ligava vários países, vários países, era um centro comercial lá, era uma cidade muito rica. E quando ele diz aqui que não tolerava os maus, as obras dos nicolaítas, esse era um deus, né, que era um deus do templo, era o templo que tinha da deusa Diana, que combatia muito com os cristãos, esse povo. Então eles eram muito perseguidos por este povo, esta seita, né? Eles tinham essa deusa Diana e deu muito trabalho à igreja. Então, uma coisa que eu vi também, que a primeira igreja, por isso que Jesus diz, volta às primeiras obras. Os pais da igreja na fé, que foi o apóstolo Paulo que fundou, né, que afundou a igreja de Éfeso. Os pais da igreja, os primeiros cristãos, os primeiros crentes, eles eram fervorosos, né? Como hoje também a gente vê os nossos pais na fé, os primeiros cristãos, eles eram assim também, né? Eles tinham amor pela palavra de Deus, eles tinham respeito, eles tinham zelo, eles tinham alegria de fazer aquilo ali. Eles preferiam, se fosse posto para eles decidir ou morre ou nega Cristo, eu morro. Eles não negavam Cristo, eles não negavam o Evangelho, eles não negavam a obra de Deus, né? Então, quando foi passando a geração, aí a igreja foi caindo. Por isso que Jesus faz esse alerta, né? Volta às primeiras obras, ou senão eu venho e retirarei o teu castiçal, ou seja, retirarei a tua igreja. Então a palavra do Senhor hoje é de renovo, de restauração, de retornar, né? De redenção, a gente retornar a viver, tentar viver ao primeiro amor, tentar praticar as primeiras obras. O tempo já está acabando, né? São 8h30. E a gente vai... Convido a igreja a ficar de pé. E eu quero convidar aqui aqueles que querem fazer... Tem alguém para aceitar Jesus aqui, nessa noite? Tem alguém para aceitar Jesus? Ou para reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite? Tem alguém aqui? A gente gostaria de orar pela sua vida. A irmã congrega aqui? Amém, glória a Deus. Como é o nome da irmã? Tamires. Glória a Deus, a gente viu no grupo o nome da irmã Tamires. Irmã, seja bem-vinda à casa de Deus, à família de Deus. Seja bem-vinda, você é bem-vinda. Toda a igreja diz à irmã, seja bem-vinda, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ter, em nome de Jesus, muitos momentos felizes em nosso meio, porque a igreja, a primeira igreja, eles se juntavam, né? Eles tinham momentos felizes ali. Era maravilhoso. Se a gente for ler a história de Atos dos Apóstolos, né? Ali foi onde começou a igreja cristã, né? A igreja de Jesus Cristo. Então a gente via acontecer grandes coisas. Não que hoje não aconteça. Hoje a gente, para a honra e a glória do Senhor, a gente tem experimentado grandes milagres nas nossas vidas. E estamos a experimentar. E a gente está aqui para dizer que tem acontecido milagre e o Senhor está fazendo. E o Senhor vai fazer. O Senhor continua a fazer milagres. Então, mas o que eu quero dizer é que naquela época, aquela igreja primitiva, eles tinham um vigor, uma garra assim, um amor por Jesus, que, como eu falei aqui, eles, se possível, eles preferiam morrer do que negar Jesus. Será que nós estamos nesse nível? É difícil, irmão. Somos seres humanos, somos falhos, somos fracos, somos frágeis, né? Mas o apóstolo Paulo diz, né, em 2 Coríntios, que quando somos fracos, é que somos fortes. Quando estamos fracos,
Aleluia. Então, às vezes a gente está fraco mesmo, sem força, sem ânimo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que chegou aqui fraco, cabisbaixo. Não se entristeça não, não se entristeça. Peça força ao Senhor, o Senhor vai te renovar. E eu quero ler esse versículo aqui, esses dois versículos, de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Porque a nossa fraqueza, ela não nos impede de se prostrar diante de Deus, de buscar mais de Deus. Nas nossas fraquezas é que nós devemos buscar o Senhor. Diz assim, ó, está escrito assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, nas nossas fraquezas, quando nós não podemos, aí o Senhor entra, aí é que o Espírito Santo habita. Quando não temos mais força, o Senhor, Ele nos levanta, Ele vai na frente por nós. E no versículo 10 diz assim, para concluir: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha aqui o que eu estava falando. Quem está falando isso aqui é um dos primeiros cristãos, apóstolo Paulo, um dos maiores plantadores de igreja. Apóstolo Paulo, um dos maiores missionários, um dos maiores guerreadores contra as potestades infernais, contra as regiões espirituais, as hóstias malignas. Ele combatia, combateu um bom combate. Então ele diz, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha aí, é sobrenatural. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Às vezes, irmão, quando estamos necessitados de alguma coisa, quando está faltando algo, a gente quer questionar Deus. A gente quer questionar o poder de Deus. Duvida. Como somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Então ele diz, sinto nas necessidades, nas perseguições. Nas perseguições. Isso é forte, irmãos. Nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha aí, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu poder que foi manifestado neste lugar, nas nossas vidas, através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, que é maravilhoso, Senhor. Pai, nessa noite, nós queremos, Senhor, tomar essa palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela venha, Senhor, ser plantada em nosso coração, Senhor, e gerar frutos, Pai. E gerar frutos, Senhor. E gerar frutos, que nós possamos voltar às primeiras obras, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, de renovar, de voltar às primeiras obras, de tentar voltar a praticar as primeiras obras, de voltar ao primeiro amor. Se tem alguém aqui nessa noite que se encontra nesta situação, que por algum momento perdeu aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela alegria, como eu disse aqui, o salmista falou na palavra de Deus: torna a dar-me a alegria da salvação. Quem perdeu esse entusiasmo, quem se identifica com essa palavra, hoje eu convido a vir aqui à frente, para a gente orarmos juntos, porque eu também vou pedir ao Senhor. Eu também creio que o Senhor vai restaurar o nosso amor, o primeiro amor nessa noite. Eu creio que o Senhor vai nos trazer, vai nos voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Amém, glória a Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esta palavra, por este culto maravilhoso, este culto abençoado. Muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado porque Tu és um Deus de bondade, Pai. Tu és um Deus, Pai, que não julga, Pai,
segundo as nossas iniquidades, Pai, segundo os nossos erros, não. Mas Tu és um Deus, Senhor, que nos dá a oportunidade, Pai. Eu posso Te chamar de Deus da oportunidade nessa noite, Pai. Obrigado, Tu és o Deus que dá a oportunidade, Pai. Tu não és o Deus que condena, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Eu só me alegro a cada vez mais de Te servir, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, em Te servir, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, estende as Tuas mãos nessa noite para abençoar a Tua igreja, para abençoar o Teu povo, Senhor, para abençoar esta casa, para abençoar a vida do nosso pastor, a vida de cada ministro, Pai, de cada membro, de cada líder que está à frente de seus ministérios, de cada célula. Vem abençoando, vem gerando entusiasmo, vem trazendo as primeiras obras, vem trazendo o primeiro amor, Pai. Isso é o que nós Te pedimos, Pai, nessa noite, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã quer vir para a gente orar pela sua vida aqui? Amém. A gente receber a serva de Jesus, a nossa irmã, que está vindo congregar com a gente, né? Então peço aos irmãos que estendam as suas mãos sobre a vida dela, esteja intercedendo pela vida dela. Querido Deus eterno Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos pela vida da irmã Tamires, pela vida da irmã Tamires, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, pela vida dela. Nós Te louvamos, Senhor, porque ela está aqui hoje, porque o Teu Espírito Santo, Pai, tocou, Pai, em seu coração, porque o Teu Espírito Santo a conduziu ela aqui hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor. Capacita ela, Senhor, dá graça a ela, meu Deus, dá discernimento, se revela cada dia, Senhor, na vida dela, Pai. Se revela, Senhor, com as Tuas bondades, Pai. Revela a Tua graça a cada dia, a Tua misericórdia, Senhor, que ela possa se renovar a cada dia na vida dela, Senhor. Ser com ela em todos os seus caminhos, Pai. Escreve escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Escreve, Senhor, com o Teu sangue, Pai, para que nunca mais se apague, Senhor. Que ela seja bem-vinda, Senhor, nesta casa, que nós possamos cuidar dela, Senhor, que nós possamos estar com ela, e que o Senhor possa guardá-la ela em todos os seus caminhos, Pai. Ser com ela, guardando, livrando em todos os seus caminhos, para que ela não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Estende as Tuas mãos sobre ela, Pai, abençoa, guarda ela, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão. A paz do Senhor Jesus.